Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora o tema económico em destaque durante a semana. Hoje falamos das possibilidades de localização do novo aeroporto de Lisboa. O objetivo é fugir do congestionamento do aeroporto Humberto Delgado, que está sobrelotado, sem capacidade de libertar slots, ou seja, as faixas horárias para aterrar e levantar voo. As propostas à Comissão Técnica Independente foram-se somando e são agora 9. A lista final vai ser apresentada dia 27 de abril. A minha convidada, a jornalista Anabela Campos, que acompanha o tema da aviação. Olá, Anabela, obrigada por te ter juntado a mais uma conversa aqui no estúdio. Olá, Teresa, obrigada. Nós andamos há 50 anos a discutir a localização do aeroporto, estamos a converter-nos numa espécie de país da indecisão e isso não é aceitável. E, portanto, quanto mais cedo se decidir, e defendo também que tem que haver uma grande consonância, pelo menos entre os dois maiores partidos políticos. O que eu quero é que se decida. O que eu quero é que já não é mais possível continuarmos mais 50 anos. Acho que era um grande feito que este governo poderia fazer ao país e que nunca mais ninguém se esqueceria, é que decidiu o novo aeroporto de Lisboa. Há que dar solução em curto prazo. Naturalmente, essa solução de curto prazo não pode envolver construção de infraestruturas. Tem que ser outro tipo de solução que nós estamos a analisar. Pode ser apenas uma localização, depende do resultado que a avaliação der. Pode ser 2 ou 3, com períodos temporais diferentes. E nós temos que decidir. Para nos situarmos, vamos listar as opções entregues até agora. Portanto, 7 localizações, mas 9 possibilidades. As primeiras apresentadas pelo Governo foram Montijo mais Portela, ou Portela mais Montijo, sendo que a segunda opção trata do aeroporto secundário. Também Alcochete, Portela mais Santarém, ou só Santarém. Depois foram acrescentadas Alverca e Beja e, mais recentemente, Monte Real e o par Alcochete mais Portela. Em primeiro lugar, pergunto, qual é a opção em que parece existir maior consenso? Teresa, isso é uma pergunta de $1 milhão, porque vai variando com o tempo. E depois politicamente também há aqui algumas nuances. Fazendo um bocadinho de história mais recente, porque esta história já tem quase 6 décadas, mas mais recentemente, em 2008, chegou a Conselho de Ministros Alcochete como hipótese para fazer um aeroporto internacional. Houve um estudo do LNEC, houve uma aprovação ambiental e esteve mesmo em Conselho de Ministros, e esteve para avançar, mas depois houve alguns problemas com o engenheiro José Sócrates, que era primeiro-ministro. Começaram a haver algumas dúvidas sobre a sua governação, digamos assim, e o aeroporto foi ficando assim para segundo plano e acabou por nunca avançar, apesar de ter tido todas as aprovações. Depois, na reta final do governo de Passos Coelho, falou-se na hipótese de Montijo, e Montijo como aeroporto, sobretudo como aeroporto secundário, e a Ana Vancy, que é quem controla os aeroportos em Portugal, tinha muita vontade que fosse o Montijo, porque aparentemente era uma opção mais barata e mais rápida de executar, e como o aeroporto de Lisboa está sobrelotado desde 2019, pelo menos, não é, que rejeita voos. Sim, e pelo menos foi esse ano em que começou a ser um tema mais falado. Mais falado, embora já se admitia que antigamente, que há mais anos, estaria com problemas. Aliás, tem para além de falta de espaço, o problema de ser no centro de uma cidade, e é muito interessante recuar um bocado atrás, quando António Costa era presidente da Câmara de Lisboa, achava que a Portela tinha que sair dali por causa do ruído e da poluição também. E porque, convenhamos, felizmente nunca houve nenhum acidente nem incidente sobre a capital, mas se um dia isso acontece, poderia ser trágico. Pronto. Portanto, e depois apareceu agora mais recentemente Santarém também apareceu como uma proposta a considerar, porque aparentemente será, e é isso que os promotores dizem, financiado por dinheiros privados. Não é assim tão distante de Lisboa, está fora da concessão, segundo os promotores, está fora da concessão da ANA, porque a ANA vai ter aqui uma palavra a dizer sempre. Muito servido por uma rede ferroviária e rodoviária,
E, portanto, e mais recentemente algumas opções já tinham sido descartadas, Alverca, porque acho que tem ali alguns conflitos com a pista da Portela, e Montreal, que é sobretudo uma base aérea, mas já lá vamos, não é? Mas tudo isto para dizer que é muito difícil dizer em torno de que há consenso. Não há, na verdade, há sempre umas partes que defendem um projeto como sendo o melhor para o país e outras outro, e portanto dir-te-ia que não há verdadeiramente um consenso, senão não estaríamos aqui neste momento a discutir o assunto, e portanto na verdade não há consenso. Há pouco, quando falámos da opção do Montijo, disseste que era muito positivo por ser mais barata a construção, mas a parte negativa são os impactos ambientais, não é? Exato, eu não disse que era muito positivo. O que eu queria dizer, talvez me tenha explicado melhor, é que os defensores do Montijo, e temos entre eles, nomeadamente até a certa altura, o governo, não sei se vocês se lembram, mas António Costa dizia que não havia um plano B, e teria que ser mesmo só o Montijo, e a ANA, não é? Sobretudo esses, e algumas câmaras, enfim, mais afetas ao PS. Ou seja, Montijo, a vantagem que se costumava apresentar era que era mais barato, porque era só uma pista. Depois houve opções para mais pistas, mas isso é outra conversa, mas era mais barato e aparentemente mais rápido de construir do que Alcochete, que até certa altura era a alternativa. Havia 2 polos, Montijo e Alcochete. E Alcochete, o presidente da ANA-VANCI, do Conselho de Administração, o José Luís Arnaud, diria que era preciso investir 7 mil milhões de euros, porque era preciso fazer infraestruturas ferroviárias, rodoviárias, enfim, mas até isto não é consensual, porque há quem diga, nomeadamente o ex-presidente Luné, que não é nada disso e que também se pode fazer só uma pista pelo mesmo investimento que o Montijo, e que o Montijo não é execuível. E depois, só para terminar, há aquela questão também Montijo fica no meio do estuário do Tejo, levanta muitos problemas ambientais, riscos de colisão com aves. Aliás, são protegidas naquele... Sim, que são protegidas, e para além há ali milhares de aves, e mesmo o antigo presidente da TAP, o Fernando Pinto, já chegou a dizer que acha que há muito risco de bird strike, que é a colisão com aves no Montijo. Indo à última hipótese, Alcochete mais Portela foi proposta pela própria Comissão Técnica Independente e causou algum desconforto entre os candidatos. Quais é que foram as razões enunciadas? Bem, isso foi assim um desconforto dito em surdina, não muito vocalizado, mas as pessoas que chamaram a atenção para a introdução desta alternativa, sendo Portela a principal e Alcochete secundário, acharam que não fazia sentido introduzir esta alteração das regras a meio do jogo, isto porque no plano inicial do Conselho de Administração, do Conselho de Ministros, o que está definido é Alcochete sozinho, e se era para pôr Alcochete com Portela, podiam tê-lo feito na altura, porque também puseram Portela com Montijo, Santarém com Montijo, com Portela, portanto, ou seja, acham que isto é uma alteração das regras do jogo a meio, e depois, enfim, Montreal pode ser uma coisa interessante, mas é uma base militar. Os próprios militares que trabalham no setor não acham que é compatível haver as duas questões, certo? Há pessoas a defender que Montreal, para além de ser a 150 km de Lisboa, que é uma distância muito grande, é quase o dobro de Santarém, que algumas pessoas já acham que é demasiado distante de Lisboa, tem um problema de ter aqui uma limitação, não é? Não diria que é um problema, mas tem uma base militar ali, é a maior base militar portuguesa, onde estão os F-16, e há quem defenda que para ter ali uma operação comercial iria obrigar a limitar a operação militar, ou seja, não podes ter voos comerciais e militares a sair ao mesmo tempo. Não é? Aquilo é uma base de defesa. Portanto, há pessoas a considerar que não faz assim muito sentido incluir aqui Montreal por causa da área, por causa de ser uma base militar. Agora,
Eu estou só a limitar-me aqui a dizer isto porque é um tema muito sensível e controverso. Sim, e em Beja também já temos algumas estruturas, dizem que ser o aeroporto do Alentejo, achas que seria uma boa possibilidade? Tem os problemas também assim da distância, não é? Não temos linhas ferroviárias ali e Beja também teria acha de ser que mais poderia, um investimento. teria que ser fazer-se esse investimento em ferrovia. Também em rodovia. Há quem ache que possa ser muito interessante porque a infraestrutura já está lá e poderia ser interessante como um aeroporto de carga para fazer ligação a Sines e para transporte, mais um aeroporto logístico, de logística, como apoio a Lisboa, a Portela, mas... pronto, não sabemos ainda o que é que isso poderá ou não significar, se poderia ser uma alternativa assim imediata, parece-me que não. Quando a lista for fechada, Anabela, podes fazer o retrato do caminho que vai fazer? Isso é um $1 million question, como se costuma dizer, não é? Mas a impressão que eu tenho é que a lista final vai ser hierarquizada e no fundo o que vai aparecer serão as 3 melhores possibilidades ou as principais, diria eu, não vai estar tudo, provavelmente vai ser hierarquizado. Eu penso que a Comissão Independente também quis chamar todas estas hipóteses e até as que os cidadãos quisessem referir, para depois não vir a ser acusada de ter excluído algumas e disso criar um problema, mas naturalmente nem todas vão poder chegar ao fim, não é? E com as entidades que tens falado, há alguma perspectiva de tempo para que o novo aeroporto esteja operacional? Isso também é uma questão relevantíssima, não é? Ninguém pode dar com precisão o tempo que pode demorar, mas é sempre uma coisa para tudo concluído. Há quem diga que pelo menos 5 anos, mas muita gente aponta para 10 anos, porque tens que construir, primeiro tens que definir, isto ainda vai ter, no final do ano vamos saber qual é que será a hipótese em cima da mesa, qual é o plano, qual é a opção, a localização escolhida, ou 2, não sei, mas eventualmente uma, depois ainda tem que ser discutido politicamente, vai ter que haver um entendimento entre os principais partidos, depois tens que construir, não é? Que é sempre uma coisa que demora algum tempo, que é uma infraestrutura muito significativa, não é? Depois constroem-se cidades à volta, portanto é uma infraestrutura muito definitiva, tens que mudar planos municipais de ordenamento, do território. Depois a ANAC ainda tem que certificar e pronto, e ninguém acredita que antes do final da década haja um aeroporto alternativo a Lisboa, por isso daí a importância de haver obras na Portela e de o ministro João Galamba ter dado 45 dias, há relativamente pouco tempo, à Ana Vancy para apresentar um plano de obras para a Portela, porque nos próximos 10 anos ou até pelo menos até ao final da década vai ser difícil termos uma alternativa séria a Lisboa. Mas há confiança de que efetivamente desta vez vai para a frente? Era bom que fosse, mas ninguém pode garantir isso, não é? Já estamos aqui desde o final da década de 60 à espera de um sítio para construir, de uma localização para construir uma alternativa a Lisboa, à Portela, e de facto continuam a haver aqui muitos problemas, porque também a verdade é, vamos desmantelar a Portela ou não? A ANA certamente não quer. A concessão deles termina em 2060. Eles não querem, isto é uma mina de ouro. A Vancy, que é francesa, desde que comprou a ANA, comprou a concessão, desde que tem a concessão da ANA, era uma pequena empresa com aeroportos secundários em França. Hoje em dia é um dos maiores operadores aeroportuários do mundo. Portanto, isto também foi Portugal foi um trampolim, porque é um negócio muito interessante, porque também Lisboa disparou e as taxas que ganha são muito interessantes. Portanto, há muitas questões aqui à volta. Eu não sei se vamos chegar ao início de 2024 com o tema fechado. Gostávamos que sim, porque senão também continuamos a ser um país que está sempre a estudar e não concretiza, planos, mas e não concretizar, o que é lamentável, não é? Anabela, muito obrigada.
Antes de fecharmos esta conversa no Economia Dia a Dia, convido a ouvir mais um episódio do podcast Liberdade para Pensar sobre o ano 2017. Um ano com tanto recheio que pode mesmo ficar para a história, seja por boas ou más razões, como termos ganho a Eurovisão, mas ferido com os enormes incêndios de Pedrógão. A sonoplastia deste episódio ficou a cargo de João Martins. Muito obrigada, João, e assim muito obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tarribeiros@express.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas.